Fala, comandantes, bem-vindo a mais um Comandcast. Hoje, episódio número 16, e vamos falar sobre um assunto que é iminente agora no estado do Ceará, que é a vinculação dos meios de pagamentos eletrônicos, né? E para falar sobre isso, nada melhor do que trazer um especialista, né? Nosso sócio aqui também e diretor da parte de desenvolvimento de software na questão da parte fiscal, Luan Moreira. Prazer ter contigo. Show. Com você Prazer. aqui com a gente, né? Luan, muito obrigado, né, por dedicar um tempinho para a gente conversar sobre isso, e eu acredito que seja uma dúvida de muita gente que atua no estado do Ceará, seja contadores, seja clientes, né, nossos, e o assunto de hoje eu vou começar te perguntando, né, o que motivou o estado do Ceará a fazer isso, né, a amarrar os meios de pagamento com o cupom fiscal? Show. Jean, antes da gente começar, vou dar até uma palhinha. Nós estivemos recentemente em um evento da FRAC que foi sobre a parte de vinculação de meio de pagamento. Então, muita informação que a gente vai trazer aqui foi de lá, informações que a gente pegou então, lá, são informações lá. Quentes então aí, né, são informações quentes. Tem aí. muita coisa aí que vai mudar, vai pegar no estado do Ceará. Né? Então, respondendo a sua pergunta, o que é que motivou? Né? Na verdade, muitos estados do Brasil já estão caminhando para isso. Nós já temos 2 estados do Brasil que já fizeram isso, Santa Catarina e Mato Grosso, né? E o Ceará agora já colocou adiante. Mas a principal motivação, de fato, é a amarração dos meios de pagamentos eletrônicos. Né? O estado ele deixou claro na instrução normativa que os meios de pagamentos eletrônicos, inicialmente, cartão de crédito, débito e Pix dinâmico, mas ele também já deixou, claro, outros meios de pagamento eletrônico. Então, essa chavezinha, outros meios, significa que qualquer novo meio de pagamento eletrônico que surgir já vai ter que estar amarrado também com essa vinculação. Então, a principal fonte é tirar parte humana, deixar realmente só a parte tecnológica agindo e obter as informações na hora e amarrar todo o processo para dar continuidade também ao próximo passo de reforma tributária e muito mais. Né? E pelo que eu entendi, o governo do estado, primeiramente, ele instituiu agora o MFE. Sim. Até porque todos os estados precisam trabalhar de forma igualitária, né? E aí, padronizada. Sim. E aí eles começaram a utilizar agora a NFCE, o estado do Ceará. Sim. E aí o NFCE, tanto o NFCE quanto o NFE são amarrados agora, serão amarrados. Sim, serão amarrados ambos. Ambos. É tanto que o cupom fiscal eletrônico não faz parte dessa amarração, visto que ele já vai acabar. Ele tem data limite até o final do ano, né? Então não faz sentido cair na amarração. Qual que tu acha que é o principal objetivo, né, dessa nova legislação, tanto e que isso impacta, né, nas empresas e no consumidor final? O que isso impacta? Né? Porque tem muito empresário assistindo aqui a gente hoje, né, até contadores também, querem entender, tá, o que isso vai impactar na minha vida? Tá, vamos lá. O pessoal, às vezes, quando vê falar dessa amarração, tem muitas pessoas que veem com maus olhos, né? Vai dificultar, vai atrapalhar a minha vida. Na verdade, de certa forma, o Estado, com essa instrução normativa, ele está também, de certa forma, ajudando. Por quê? Porque isso, primeiro, evita falhas humanas e também evita muitas coisas comuns que acontecem no mercado em geral. Que significa o quê? Por exemplo, uma pessoa passa um valor errado no POS, por exemplo, no Smart POS, fez uma venda num valor, passa em outro. Acontece que muitas vezes um caixa pode, por exemplo, finalizar em uma forma de pagamento e deixar de cobrar no cartão. Então, também, né, em contrapartida, essa amarração traz benefícios também para o mercado. Fora que também agilidade, conectividade, avanço tecnológico. Né? Então, tem diversos benefícios aí que tem trazido realmente para o mercado. Então, né? Embora traga uma nova obrigatoriedade, Sim. Mas tem um outro lado que é a organização. Muitos Sim. estabelecimentos não têm organização sobre isso. Sim, então, evitar fraudes, né? Nós vamos ter muitas fraudes que serão evitadas, né? Então traz uma série de benefícios, sim. E até é interessante que o Ceará, ele já iniciou na frente de muitos outros estados ainda estão, né, se organizando para isso. Né? Então, mas é um detalhe que vai acontecer isso em todos os estados do Brasil. Você acredita que todos os estados do Brasil em breve estarão da mesma forma? Com certeza, com certeza. E provavelmente copiando o mesmo layout, a mesma forma de trabalhar que o Ceará trabalha, que já veio também da mesma linha de trabalho de Mato Grosso, né, que é uma coisa mais enxuta, uma coisa mais entendível. Né? Então, provavelmente, os próximos estados seguirão também nessa mesma forma de trabalho. Luan, detalhe para mim na prática, como é que funcionaria? Por exemplo, eu sou um cliente, então eu vou comprar mercadoria, então como é que seria o fluxograma da operação? Até para a gente entender melhor um pouco sobre isso. Né? Perfeito. O que é que acontece? Quando o consumidor ele vir fazer a compra,
Primeiro vai passar todas as mercadorias, né? É interessante que a parte de vinculação de meio de pagamento, ela só obriga as transações que envolvem compras de bens, de materiais, né? Não, inicialmente não na parte de serviço. Então tem que ter a ver a compra. Então quando o consumidor vem comprar os produtos, ele vai comprar, vai passar tudo no caixa direitinho, antes de haver a emissão do documento fiscal eletrônico, ou seja, a NFCE ou a NFE, que são os documentos que pegam aí com a vinculação dos meios de pagamento, ele tem que haver o pagamento. Então, esse pagamento ele vai ter que ser de forma ou sistêmica ou física, essa integração, né? Vamos já falar um pouco mais do que isso, o que significa, mas primeiro vai haver o pagamento, o sistema vai recolher os dados de pagamento, seja qual for a forma que ele vai recolher, e depois daí ele vai emitir o documento fiscal eletrônico com as informações recolhidas do pagamento. Né? Então, será tudo amarrado e tudo na mesma hora. Então, isso é um detalhe que vai pegar muito, que vai mudar. Não vai ser possível você emitir o cupom fiscal. Agora, né? Então, na verdade, eu primeiro preciso receber o pagamento, né? E só então emitir o cupom. Emitir o cupom, exatamente. O cupom só sai mediante o pagamento. Só sai mediante o pagamento. Se for pagamento eletrônico, recolhe os dados de pagamento para depois emitir, porque esses dados vão estar no documento fiscal eletrônico. Uma coisa que você está me dizendo aqui agora, e aí falando do NFCE e NFE também, fica muito mais fácil para o estado do Ceará, por exemplo, bloquear, tipo, só vai passar a transação, só vai emitir o cupom se existe uma transação com aquele valor vinculado e tem que estar vinculado antes. E eles podem muito bem bloquear isso lá no layout deles na emissão da NFCE ou da NFE ou nos servidores lá do estado do Ceará. Sim, e não conseguir enviar cupom NFCE. Exatamente. É fácil fazer isso. Fica. De início não vai ter, mas com certeza futuramente eles vão fazer esse bloqueio. Né? De início eles vão fazer o quê? Vão começar a monitorar e vai ser possível passivo de autuação caso não tenha essas informações, mas futuramente com certeza eles já conseguem fazer esse tipo de bloqueio. Entendi. E me fala um pouco sobre o cronograma, né? Quais são os estabelecimentos, qual é o prazo, mais ou menos? Você tem mais ou menos uma ideia sobre isso? Sim. O que acontece? Dá pra se preparar, né? Sim. É verdade. Muita gente já precisa se preparar, até porque nós já estamos em cima, né? Então, na data desse podcast, nós já estamos em setembro. Já estamos no meio do cronograma. Meio do cronograma. O primeiro grupo será dividido em 3 grupos. O primeiro grupo vai começar em 1º de novembro desse ano ainda. Certo. Esse primeiro grupo ele será atingido quem? Supermercados, hipermercados, né? Até mercadinhos, né? Que tem um faturamento no ano de 2024 igual ou superior a 3.600.000. Certo. Se a gente dividir por mês, faturamento bruto mensal de pelo menos 300 mil por mês. Então, todo mundo que está aí na parte de hipermercado, supermercado e também de venda de produtos farmacêuticos, então parte de farmácia também, né, serão esses 2 segmentos que serão pegos aí no primeiro grupo. Né, eles já participarão, já será obrigatória a vinculação dos meios de pagamento para esse grupo. Próximo grupo, que vai atingir uma grande massa também de pessoas, será de empresas, será em 1º de março de 2026, né? E o outro grupo, o grupo 3, no grupo 2, nós já teremos aí materiais de construção, lojas de artigo de roupa, de vestuário, né? Então teremos aí vidraçarias, muitos outros segmentos também que serão inclusos. Né? E o faturamento bruto já cairá aí pela metade, né? Igual ou superior a 1.800.000, né? Ou seja, igual ou superior a 150 mil mensal, no ano de 2025. E o grupo 3 começará em julho de 2026, também que vai pegar o restante dos outros segmentos. A ideia é que até o fim do próximo ano, praticamente todo mundo já esteja integrado. Todo mundo já esteja integrado. A gente vai ver que tem algumas exceções, alguns segmentos e algumas exceções de segmentos também que acontecem, algumas operações que não estarão enquadradas aí nessa vinculação, né? Mas a ideia é que praticamente todas as operações sejam acobertas aí por essa vinculação. Inclusive, e serviços também vai estar integrado? Ainda não. Ainda não. No evento que a gente participou da FRAC, é possível você fazer, se informaram que em notas fiscais de serviço é possível informar os dados, né? Tá. Creio que em alguns provedores, em alguns layouts, mas ainda não foi colocada a amarração ainda. Certo. E outra coisa que é importante ressaltar também é que tem a questão do delivery, né? Como é que vai ser a questão do delivery? Interessante. Porque delivery, só na hora que eu entregar, muitas vezes, o cliente paga lá na hora, né? Sim. Como é que funciona essa logística pro delivery? O que acontece? O delivery ele é uma das exceções que não entrará na vinculação de meios de pagamento. Por quê? A ideia é que haja vinculação de meios de pagamento na operação concomitante, ou seja, aquela que eu recolho o pagamento, já entrego a mercadoria e já emito o documento fiscal. O delivery ele pode fugir dessa parte, visto que o entregador ele vai levar o produto, já vai entregar, já vai levar o documento fiscal, entregar ao cliente e depois receber o pagamento. Né? Então, nessa parte de entregar a domicílio, você tem que emitir a NFCE. E dizendo que a entrega a domicílio, ela vai estar respaldada aí para que não haja vinculação. E quando é uma venda para entrega futura?
Pronto, a venda para entrega futura também nós temos uma forma de contornar aí essa situação. Né? Para a venda de entrega futura, o cliente ele primeiro vai receber muitas vezes o pagamento para depois entregar a mercadoria. Então ele vai fazer uma nota fiscal com um CFOP específico, né, para ter a declaração aí dos meios de pagamento e tudo mais, e depois ele vai fazer, quando for a outra nota fiscal para entrega da mercadoria, ele vai até destacar que não há pagamento, porque já fez a nota fiscal anterior com o CFOP específico com a parte de pagamento. Né? Então, nós teremos algumas mudanças mais para a nota fiscal. Esse tipo de nota fiscal tem que ter, sim, a vinculação de pagamentos. E aí, falando sobre meios de pagamento, detalhe para a gente quais são os meios de pagamentos que serão já obrigatoriamente, né, integrados a operação. A gente sabe que são os eletrônicos, né? Mas detalhe um pouco pra gente. Legal. Pra galera entender. Inicialmente, o que está na instrução normativa vai ser Pix dinâmico, tá? Porque o Pix nós temos dois tipos, dinâmico e estático, né? Pix dinâmico, cartão de crédito e cartão de débito. Serão os três meios de pagamento que serão amarrados aí com as informações. Entendi. Depósito bancário, esse tipo de coisa? Por enquanto ainda não tá. Né? Como eu falei, foi colocado essas três formas de pagamento e outros meios de pagamento. Só que os outros é o que nascer daqui para frente. Né? Nós temos aí projetos de real digital e tudo mais, né? Parte de digitalização do dinheiro. Então, se surgir um meio de pagamento eletrônico vinculado a isso, uma nova forma de pagamento já vai entrar, já vai ser enquadrado. Já vai ser encaixado. E quando houver falha de internet, contingência, tipo de situação, como é que como é que vai funcionar o fluxograma dessa operação? Fluxograma, né? O que acontece? Isso foi uma coisa que eu achei muito interessante do modelo que o Ceará adotou. O Ceará, ele adotou a mesma ideia que Mato Grosso fez, que é o quê? Adicionar um evento chamado eConf. O evento eConf, ele é um evento de conciliação financeira. Esse evento, ele entra no ar quando eu não consigo fazer a vinculação dos dados de pagamento eletrônico à NFE ou NFCE naquele exato momento. Então, se, por exemplo, houver uma falha, mas a falha que a gente está falando é falha de o software não conseguir se comunicar de forma sistêmica ou física com o aparelho que vai fazer o recolhimento do pagamento. Se faltou internet no meu estabelecimento, um exemplo, desculpe, se, por exemplo, houve uma falha com o servidor da Cefaz para a emissão da NFE ou NFCE, mas há internet para fazer o pagamento, a NFCE tem que ser emitida de forma offline. E os dados têm que ser recolhidos e enviados para ela. Né? Então nós estamos falando aqui quando o software não consegue capturar. São duas situações diferentes. O servidor está fora do ar, o servidor está fora do ar. Comunicação aqui do meio de pagamento. Exatamente. E a outra situação, quando está sem internet geral. Pronto. Quando está sem internet geral, de fato, o que o contribuinte vai fazer? Provavelmente ele vai ter um POS lá, sem integração, sem nada, uma contingência, porque senão ele vai ficar sem receber pagamento. Dificilmente isso vai acontecer. Então ele vai pegar aquele POS, ele vai repassar os pagamentos, mas ele tem que pegar aqueles dados porque eles têm que ser recolhidos para enviar via o eConf. E aí aqui entra o eConf, né? O eConf ele vai servir O eConf ele vai servir para enviar posteriormente os dados de pagamento vinculados à NFCE. Mas como ele vai enviar sem um vínculo? Vai ter que informar manualmente essa informação? Provavelmente vai ter que ser colocadas as informações lá de forma manual, recolhidas, né? O que acontece? Tem que ter aí uma forma também sistêmica de o software ele coletar esses dados de uma forma inteligente, né? Mas não todos os dados de forma manual. Né? Um código de autorização para que o sistema consiga recuperar aqueles dados. Né? Tem que ter aí. Aí entra a tecnologia realmente que o software vai ter que ter, né? Para poder coletar esses dados. A gente já tem, inclusive, se tratando do nosso software, nós já estamos projetando justamente formas de contingência que a pessoa não precise digitar o código de autorização, a bandeira, não precisa digitar isso, mesmo se ele passar sem a comunicação. Né? Então a gente vai conseguir recuperar esses dados. Então, perfeito. E aí eu vou entrar em outra pergunta que eu vou te fazer agora, que eu sou empresário e aí eu vou precisar me adequar a essa operação, né, nova que a Cefaz está exigindo. Mas eu preciso comprar novos equipamentos, por exemplo? Sim, talvez legal. Tem que ter TEF, tem que ter a maquininha, né? Legal. POS. Bacana. Explica detalhes aí pra gente. Perfeito. Aí, né? A instrução normativa ela deixa clara que a comunicação tem que ser de forma sistêmica ou física. Sistêmica é software, física é hardware, equipamento. Quando nós falamos nisso, nós deixamos claro que hoje, né, utilizando no Brasil, nós temos aí dois principais equipamentos que podem ser utilizados. Nós temos o PIN-PAD, que é utilizado via TEF, e nós temos o POS, ou Smart POS, que é aquela maquininha, famosa maquininha de cartão para receber ali os pagamentos. Então, boa parte, se me dizer 100%, 99,9%, será de forma sistêmica. Né? Então, o
que acontece? Eu sou empresário, eu preciso me adaptar, vai depender da forma como você vai escolher para fazer a vinculação dos meios de pagamento. Luan, eu quero utilizar a TEF. Então, se você não possui PIN-PAD, se você só possui Smart POS... Então quebrando um mito. Eu não sou obrigado a usar TEF, não, exatamente. Não. Não. Então, pessoal, não é que no Ceará vai ser obrigado a usar TEF. Sim. Já quebra um mito aí. Já quebra um mito. É o que muita gente está dizendo, eu vou ser obrigado a usar a TEF. Não, isso é coisa antiga. Antigamente, os estados queriam obrigar a usar a TEF. Só que hoje em dia, com a quantidade de tecnologia, né, as entidades elas já viram, né, a Cefaz já viu que não tem necessidade de obrigar uma tecnologia específica. Até porque se ela cai, essa tecnologia cai ou muda, vai ficar complicado. Né? Então a amarração é dessa forma. Então, se você escolhe usar a TEF, você precisa trocar seus Smart POS por PIN-PADs. Se você escolhe uma integração via software entre o seu PDV e o seu Smart POS, sua maquininha de cartão, então se você já tem um Smart POS Android, por exemplo, você não precisa trocar nada, não precisa fazer nada, né? E precisa que seu software esteja adaptado. Então, você vai ver. Então, aí, na verdade, vai exigir muito do sistema, né? Sim, com certeza. E aí, se você estiver assistindo a gente agora, nesse momento, e utiliza um software que se você não sabe se vai estar adaptado a essa operação, ou não está adaptado a essa operação, no estado do Ceará e brevemente nos outros estados, tá na hora de você conhecer a gente, conhecer a Comedy. Vou deixar o link aí embaixo do nosso site, nosso Instagram, nosso conteúdo, para você entender um pouco mais como é que funciona o nosso sistema e vai te ajudar a se adequar às obrigatoriedades do físico. Até dando uma palhinha. A gente vai conseguir fazer o quê? O sistema vai conseguir se comunicar com o Smart POS como se fosse um PIN-PAD na hora, tá? Então o cara vai estar aqui, ó. Tô passando aqui, o caixa tá passando, R$100 no cartão. Na hora que ele finalizar, aparece um PIN-PAD de R$100. Sem fio, sem nada. Você pode estar do outro lado do seu estabelecimento. Vai passar o cartão, se chama captura os dados e finaliza. Tá? Então um pouco da tecnologia. Vai funcionar parecido com um TEF, mas sem um TEF, né? Sem um TEF. Um TEF mais caro, né? Um custo maior, né? Então quando você tem um estabelecimento... Tem que ficar conectado no computador, o PIN-PAD, né? Então, dessa forma, traz mobilidade, forma física. Então tem o lado ruim e o lado bom, né? Sim. O meio de pagamento vai estar integrado. Existe muita fraude nos meios de pagamento. Com certeza, cartão, Pix, então isso vai ajudar bastante. Com certeza. Hoje, ó, uma fraude, não, é até comum, digamos assim, principalmente em cidade grande, é a famosa troca de maquininha. Exato, acontece o muito cara, isso. Um bandido, ele passa no estabelecimento, seja um caixa ou seja um posto de combustível, pega a maquininha dele, coloca lá e leva do estabelecimento, e o cara fica passando transações dessa maquininha, nesse Smart POS. 2 dias depois ele volta e destroca. E aí o cara só vai ver, o dono da empresa só vai ver 1 mês depois a fraude que ele levou, né, a pancada que ele levou. Então, com essa vinculação, isso não acontece, porque o software, por exemplo, se ele está integrado com o Smart POS, ele vai disparar a transação para aquele Smart POS. E não vai aparecer. Né? Então, traz benefícios. Com certeza traz benefícios. E no começo da nossa conversa, você falou sobre a questão do Pix. Aí tem o Pix dinâmico e o Pix estático, né? E aí, qual que é a diferença nessa transação aí que ele faz? Perfeito. O Pix estático é aquele que quando você vai fazer um pagamento em um estabelecimento, tem um QR Code. Escaneia esse QR Code, você digita o valor que você quer, né, faz o pagamento e mostra para a pessoa o comprovante. Esse é o Pix estático. Né? O Pix dinâmico é aquele que o próprio software gera. Já aparece diretamente ou na telinha do PIN-PAD ou na tela do computador. E a pessoa vai ler, já traz o valor, não tem como mudar o valor. Então esse é o Pix dinâmico, é um Pix registrado para aquela operação. O Pix dinâmico, ele vai estar na vinculação dos meios de pagamento, porque nele tem o ID da transação e vai ter que ser enviado também na NFCE, nas tags corretas do XML. Então é esse que vai estar obrigatório, o Pix dinâmico. Né? Entendi. O estático continua... Por enquanto, continua sem vinculação. Continua sem vinculação. Eu creio muito que é o seguinte, é uma tendência o Pix estático, ele aos poucos ele acabar. É porque no momento, na implantação, né, dessa norma técnica, da forma de funcionamento, né, pode ainda ter algumas brechas em relação ao Pix estático, então eles preferiram não mexer nisso aí. Mas eu creio que no futuro... Cara, e se eu sou uma empresa que eu só trabalho com nota fiscal eletrônica? Sei lá, eu sou uma distribuidora, então eu só vendo para pessoa jurídica. Isso muda alguma coisa para mim? Não muda, porque se você vai passar uma nota fiscal eletrônica e o pagamento vai ser num Pix dinâmico ou vai ser num cartão de crédito ou débito, precisa coletar os dados de pagamento. Precisa coletar os dados de pagamento. A nota fiscal eletrônica já vai estar informada lá, essa informação. Não é, geralmente, quando eu vendo nota fiscal eletrônica, o pessoal não vende muito no cartão, não sei que seja como. Sim, é muito difícil. E aí é link né, de internet. O boleto, né? Por exemplo, o boleto, depósito bancário, distribuidores, né? Então, dificilmente, de fato, vai ter um pagamento no cartão ali, né? Ou vai ser na entrega, muitas vezes pode ser na entrega, né? Então, vai depender muito de como é que está acontecendo a operação aí. E a galera do MEI? Muda alguma coisa? Legal. Não, MEI e quem emite nota fiscal fácil
não vai ser obrigado aí na parte de vinculação de meio de pagamento. Bom, então é isso, né? Foi bem esclarecedor o que você falou pra gente agora, né? É uma coisa nova, meio de pagamento no estado do Ceará. E, mano, eu queria que você deixasse um recado para nossa audiência, né? Para nossa audiência, nossos comandantes que estão assistindo até agora com a gente, estão tirando muitas dúvidas com você, né? De antemão, agradeço você ter participado aqui com a gente nesse podcast. E eu gostaria que você dissesse para a galera aí o que ela precisa fazer, quais são os cuidados, o que é mais importante agora para fazer diante dessa mudança iminente. Maravilha. Ó, eu acho que eu tenho 2 principais recados para dar. Primeiro, se você ainda está utilizando cupom fiscal eletrônico, e vai estar enquadrado aí nos grupos, né, no primeiro grupo principalmente, já procura mudar, tá? Não deixa para a última hora, porque foi até um ponto que foi discutido lá no evento, né, e o próprio auditor lá da Cefaz falou, se cupom fiscal eletrônico ele não está obrigado à vinculação dos meios de pagamento. Então significa que se eu não mudar agora, mesmo que eu esteja enquadrado no primeiro grupo, que já vai ser agora 1º de novembro, eu não vou estar obrigado. Mas aí você não tem nem como fazer organizar a sua operação. Né? Então, o primeiro alerta que está vou estar enquadrado no primeiro grupo, né? E estou usando cupom fiscal, já troca para a NFCE já para você começar a se adequar. E o segundo aviso se você está com os quinais que estarão enquadrados no primeiro grupo agora de 1º de novembro, já procure também se organizar. Seja via TEF, seja integração de Smart POS. Provavelmente eu indico você usar TEF, porque se você está no primeiro grupo, você tem um faturamento de 300 mil acima, provavelmente você tem 2, 3 caixas, é mais interessante para a sua organização de negócio, né, para a sua empresa utilizar o TEF. Então já procura, né, se o seu software de repente não tem TEF, se você não sabe o que fazer, procura a gente, que a gente consegue te orientar, consegue te dizer como é que você vai fazer, né, e já começa a se organizar. Não deixe para cima da hora. Não deixe para cima da hora, porque já estamos, na verdade, em cima da hora, né? Exatamente. Estamos aí praticamente já 1 mês, né, da vinculação aí de meio de pagamento, mas já começa a se organizar. Então acho que é isso. E é isso, pessoal. Eu convido você a compartilhar esse conteúdo com seu contador, com outros empresários amigos seus que precisam assistir esse conteúdo, precisam se organizar para depois não ter problemas, né? Com certeza. E é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Lembra, compartilha esse vídeo para onde você estiver assistindo, se for no Deezer, no YouTube, no Spotify. Muito obrigado, comandante, por ter chegado até aqui. Eu te vejo no nosso próximo Comandcast. Show!